Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem, por favor? Bom dia, Sueli, Cris, Álvaro. Sejam todos bem-vindos. Perfeito. Estão me ouvindo bem. Wellington, Adriane. Maravilha, Cati. Ótimo. Rúbia. Perfeito, pessoal. Bom dia, Álvaro. Olha, temos uma convidada super especial hoje. Hoje vamos falar de vinho, esse assunto que vocês sabem que a gente ama, né? E um vinho super especial da Vinícola Guaspari. Eu estou aqui com a Luísa Andreoli, que é gerente de marketing da Guaspari. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer contar com a sua presença aqui no Cap Convida. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada pela oportunidade, né, pela parceria com a Cap Amazon. A gente participou no último formato com vocês, foi incrível. E agora nessa nova oportunidade em formato virtual. Muito obrigada. Com certeza. Então, gente, como sempre, vocês já sabem, esse treinamento está sendo gravado, tá? Até o final do dia eu mando para vocês o vídeo com a gravação e também essa apresentação da Guaspari, tá? Como a Luísa falou, a Guaspari é parceira no Invino, o Invino Wine Travel Summit, que é o evento que a CAP organiza, né? Então, esse ano, o evento, se tudo der certo, se Deus quiser, acontece presencialmente no dia 19 de novembro. Então, a gente mantém vocês informados. E para quem quiser mais detalhes, é só entrar no site invino.travel, tá? E também tem um e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Então, a Guaspari, pelo segundo ano consecutivo, parceira do Invino. Bom, Lu, aqui, como você sabe, temos agentes de viagens e jornalistas apaixonados pelo vinho. E tem um produto de enoturismo aqui pertinho de São Paulo que muitos também não conhecem. Então, uma oportunidade muito grande. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a história da Guaspari e o que vocês oferecem nessa vinícola, que eu particularmente conheço e achei maravilhosa. Estou louca para voltar. Vamos lá. Estou vendo aqui até muitas pessoas, acho que algumas já conhecem bastante o projeto, mas vou começar, né, contando desde o início. Então, vou passar aqui. Bom, vou falar um pouco da nossa história. A nossa história começou com a chegada da família à região do Espírito Santo do Pinhal. Não sei se todo mundo conhece Espírito Santo do Pinhal, uma região super tradicional nos cafés especiais, nos cafés de altitude. E eles têm uma ligação muito forte com geologia, né, com o estudo do solo, e eles começaram a estudar novas culturas para plantar na fazenda. Era uma fazenda no início de lazer mesmo, para unir família, netos, e eles começaram a estudar essas culturas que seriam possíveis para plantar nessa região. Inclusive, vale lembrar que nessa época que eles chegaram na região, o café estava em decadência, porque tinha surgido o café do Estado, que eles utilizavam máquinas, então ficou um café mais barato, o nosso custo ficou um custo mais elevado, não só o nosso, né, da nossa fazenda, que é uma fazenda de café, mas como de toda a região, e como é um café de altitude, enfim, é todo feito com colheita manual, e aí eles começaram a pesquisar outras culturas que poderiam auxiliar na cultura do café e não deixar essa cultura tão importante, essa raiz, né, morrer. Então, aí surgiram uma série de fatores que coincidiram, enfim, eles começaram a conversar com o pessoal da EPAMIG, que na época, não sei se todos conhecem, mas o Murilo Regina, que é um pesquisador, ele estava vindo de Bordeaux com uma técnica nova, que é a técnica de dupla poda, que depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, e também já tinham estudos, até do século XIX, que comparavam o solo dessa região com grandes produtores mundiais de vinhos. Então, foi uma união de fatores que levou a família a decidir plantar 6 hectares, uma área realmente experimental, com algumas variedades, todas as variedades eram clones franceses, e ver se iriam prosperar nessa nova região. Então, em 2006, a gente fez essa primeira plantação, e aí, logo de cara, o Syrah e o Sauvignon Blanc, assim, despontaram, e foi incrível, assim, realmente todo mundo ficou muito surpreso. E aí, em 2008, realmente eles decidiram construir a vinícola, para a gente, né, vinificar, enfim, e produzir os nossos vinhos.
Hoje a gente já tem 50 hectares plantados, 23 hectares de café. Não sei se todos sabem, a gente tem o café Guaspari, né? Antes ele era vendido para commodities, mas a gente decidiu fazer uma parcela a parcela mais especial realmente com a marca Guaspari, então também isso eu acho bacana citar. E aí, 2014, assim, só em 2014, foi um período longo, assim, de análise do vinho, de comprovar que esse vinho era um vinho de qualidade. A gente levou muito formador de opinião, pessoas do mercado para, né, fazer essa degustação, muita degustação às cegas, né, que é muito bacana também. E aí, em 2014, ficou claro para a família que era um vinho com qualidade, porque o intuito do projeto era produzir um vinho com qualidade que fosse referência no Brasil, fosse um orgulho nacional e uma referência no mundo também. E inserir Espírito Santo do Pinhal no mapa dos grandes vinhos, né, do mundo. Esse era o sonho da família. Então, no final de 2014, a gente lançou os vinhos no mercado, a princípio com Vista do Chá, o Vista da Serra, que são 2 Syrahs e um Sauvignon Blanc. Em 2015, a gente lançou nosso Rosé, e aí, em 2016, a gente começou com Viognier, depois a gente lançou a linha Vale da Pedra, que é a nossa primeira linha, que tem um branco e um tinto, um Syrah e um Sauvignon Blanc também. Em 2017, a gente abriu o nosso enoturismo, que era uma coisa realmente inusitada para a gente, porque no início do projeto, o intuito era fazer um grande vinho, mas a família não tinha o intuito de abrir a vinícola, até porque é uma propriedade particular, né? A família passa suas férias, seus finais de semana junto com a família. Então, mas aí as visitas começaram, amigos da família, e aquele boca a boca. E aí, quando a gente viu, a gente tinha uma lista enorme de pessoas pedindo, porque viraram fãs do vinho e queriam conhecer, né, aquela produção, como eram os vinhedos, enfim. E aí a gente falou, não, vamos parar então, vamos pensar e vamos estruturar, porque o nosso enólogo estava trabalhando de segunda a segunda, né? Ele estava fazendo o vinho e também fazendo as visitas. A gente falou, não vai dar, vamos estruturar esse enoturismo, e a gente estruturou toda uma equipe para receber. Como a gente é uma vinícola boutique, a gente tem uma produção limitada de vinhos, o nosso conceito também é esse, tanto com a produção como com as visitas. A gente quer passar qualidade, não quantidade. E por isso, todas as nossas visitas, elas são feitas sob agendamento, ligação e também com grupos menores. Então, a gente faz até 22 pessoas, 25 no máximo, e a gente seguiu nesse formato. Então, no começo, aos sábados e aos domingos, com 2 horários e com grupos fechados. Exato. Bom, desculpa te interromper, Luísa, claro, mas só acho interessante você falar isso do enoturismo, porque não basta você ter uma vinícola maravilhosa, um lugar maravilhoso, um vinho de altíssima qualidade, precisa realmente de uma estrutura, isso é muito importante, é isso que a gente prega no Envino, né, no enoturismo, são vinícolas de qualidade com uma estrutura de acolhimento, degustação, segurança, explicação, guias competentes, enólogos, né, então isso é muito importante e eu acho que vocês fizeram isso muito bem, né, e cada vez vão se aprimorando mais, criando novos produtos turísticos dentro da vinícola, isso é muito importante, realmente. Eu acho super legal esse gancho, Fernanda, porque é exatamente isso. Como a gente é pioneira, assim, numa nova região, a gente não tinha profissionais com essa experiência, diferente do Sul, né, que eles já têm muito essa Sim. bagagem de vinhos e estão muito familiarizados, né, eles nascem com essa cultura. Então, para a gente tem muitas, a vinícola tem essa função de formar profissionais. Eu ia falar até um pouco lá na frente, mas já vou adiantar. Por exemplo, hoje a gente tem um quadro de 150 profissionais fixos na vinícola. Se você pega uma vinícola fora, ou enfim, em outros lugares, eles têm um quadro enxuto de funcionários e eles contratam em época-chave, né, como colheita, Sim. enfim. E a gente não, a gente realmente preza por ter esse quadro fixo, a gente mantém isso, porque a gente tem essa função, o DNA, toda a questão do cuidado, da colheita minuciosa que a gente faz, né, quase que artesanal, e esse DNA que a gente quer e formar esses profissionais na região. Então, isso Sim. é muito bacana. E também na questão de estrutura do Eno, quando a gente começou, que era de uma forma mais informal, né, era muito adaptado, era uma loja menor, era uma degustação na sala que a gente usava para reunião. Então, quando a gente realmente parou e falou, não, isso realmente a gente tem que formatar, a gente pegou a antiga
casa-sede dessa fazenda, né, da Santa Maria, e transformou no nosso receptivo, né, então a gente recebe o público com café da manhã, com café Guaspari, ele tem uma loja ampliada lá, que, enfim, ele encontra todos os nossos rótulos, inclusive rótulos que ele não encontra fora. A gente, enfim, fez todo esse tour para realmente receber da forma que a gente faz tudo dentro da vinícola, com cuidado, com carinho. Com cuidado, exatamente. Perfeito. Exatamente. A gente vai falar bastante sobre isso, sim, justamente ao longo da apresentação. E aí, só uma novidade, né? Eu acho que na última apresentação com vocês, a gente comentou sobre o Wine Bar que a gente ia lançar. A gente abriu no final de 2019, num formato soft opening. A gente esperava, né, que esse ano fosse lotar, porque realmente, né, era um ano mais, né, de visitas e tal, mas aí a gente teve que, né, dar um passo para trás. A gente funcionou até um pouquinho depois do Carnaval, a gente fechou um pouco antes do decreto do governo do estado de São Paulo, mas eu vou contar depois também um pouquinho para vocês. E lançamos a linha Terroir, vou até pegar aqui, não sei se todos vocês conhecem, que é a nossa... que é uma linha super especial, que é a mais nova, são vinhos com até 1000 garrafas, é um microlote dentro do vinhedo, são vinhos do enólogo, realmente apenas em safras excepcionais. Então, esse é o Pinot, a gente também tem um Cabernet Franc. Bom, vou passar aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Estou anotando todo mundo perguntas aqui, Lu, mas, bom, é mais hospedagem que a gente contou, que vai falar um pouquinho no final, tá. Então acho legal você seguir a apresentação, por favor. Tá bom. Bom, não sei se todo mundo conhece Espírito Santo do Pinhal, como eu comentei, é uma região super conhecida pelos cafés pontuados, cafés de altitude, é super fácil de chegar, é uma estrada ótima, você pode ir pela Bandeirantes ou você pode ir pela Anhanguera também, é sentido Campinas, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, perto de São João da Boa Vista. Eu até coloquei algumas direções aqui, né, os direcionamentos, mas de Campinas, por exemplo, de Viracopos, fica 99 quilômetros aqui, estou em São Paulo hoje, né, fica a 200 quilômetros aproximadamente de São Paulo, e de Guarulhos, do aeroporto, 142 quilômetros. Então, a estrada é ótima, bem fácil de chegar. Bom, falando um pouquinho do nosso terroir, né, não vou entrar em detalhes, nem ser muito técnica, mas é um terroir de solo granítico, com esse histórico do cultivo de café, né, aqui até coloquei uma imagem, aqui é o café do lado do vinhedo, é uma imagem bem bacana, acho que poucas pessoas já, né, viram essas duas culturas tão próximas, e tem uma excelente drenagem. Os nossos vinhedos, eles ficam entre 800 e 1.300 metros de altitude, então são vinhedos com uma altitude ampla, e isso ajuda muito na maturação da uva. Falando um pouco de terroir também, né, porque influi o capital, o fator humano, então eu acho bacana destacar. A gente tem os talentos locais, como eu falei, essa questão de formar os profissionais, são profissionais que estão com a gente desde o começo do projeto, e também experiências internacionais. Então, depois eu vou passar para vocês, mas a gente tem uma pessoa de Portugal, da região do Douro, e uma pessoa dos Estados Unidos, que fica na região de Napa Valley. Então, como eu comentei, o nosso mês é quase que feito, né, tudo de toda a forma artesanal, desde o campo, a colheita manual, atenção ao detalhe, a gente faz uma pré-seleção no campo, depois quando chega na vinícola a gente faz uma nova seleção, então realmente muito essa questão de atenção ao detalhe. E aí, preenchido esses requisitos que a gente já tinha, o que faltava, né? Era realmente a questão da data da colheita. A colheita no sul, ela é feita no verão, né? E se a gente fosse colher na mesma época que o pessoal do sul, a gente não conseguiria, porque o nosso verão aqui em São Paulo, né, ele é um verão chuvoso, é um verão úmido, e a gente não conseguiria ter essa concentração para fazer um vinho de alta qualidade, né? E aí o que teria chuva, teriam, enfim, fungos nas parreiras, e a gente realmente não conseguiria. Então, a grande sacada realmente foi essa questão de adotar a técnica da dupla poda. Na verdade, ao invés de podar uma vez, a gente poda 2 vezes,
e com isso a gente consegue transferir a nossa época da safra para o inverno, que aí a gente, né, vocês podem perceber, a gente tem ausência de chuvas, a gente tem um clima seco, os nossos dias lá na vinícola, para vocês terem ideia, a gente tem dias ensolarados com 29 graus, e à noite, dependendo do vinhedo, a gente pode chegar até 7 graus, 8 graus. Então, essa amplitude térmica para a gente é perfeita, porque a gente consegue a concentração ideal que a gente precisa para fazer os vinhos de alta qualidade. Então, para a gente, essa é a grande sacada, né? Aqui, falando um pouco, a gente tem 50 hectares plantados e a gente divide em 12 parcelas que a gente chama vista, né? Até se vocês, muita gente aqui, eu vi aqui, né, no chat, conhece já os vinhos da Guaspari, então a gente tem o Vista do Bosque, o Vista do Lago, Vista da Serra porque o vinhedo a vista é linda, assim, para a Vista da Mantiqueira, Vista do Lago é para o lago, Vista do Chá, na verdade é porque a gente, uma das minhas diretoras, né, uma pessoa da família, ela ama chá, e ela queria fazer uma área ali embaixo do vinhedo que é perfeita, ela tem sombra perfeita para plantar chá. Por incrível que pareça, a gente... sabia. Que interessante. Por incrível que pareça, a gente não tem chá ainda lá, e é um dos nossos vinhos mais conhecidos no mercado, né, por conta das medalhas de ouro da Decanter que a gente recebeu, então, um dos vinhos ícones da Guaspari, mas esse é o motivo das vistas, e cada vista tem a sua especificidade, né, o microclima, insolação, enfim, essas diferenças que a gente, e aí a gente separou cada lote, né? E aqui estão as uvas plantadas que a gente tem hoje na vinícola. Vou passar aqui. Bom, além de tudo isso, a gente tem alguns diferenciais, como eu comentei, o manejo, todos os nossos clones são de mudas francesas, e a gente também trouxe tudo que tinha de melhor no mercado para produzir esse vinho, que fosse, né, que o nosso sonho era que fosse uma referência no mercado nacional e internacional. Então, todas as nossas barricas são de carvalho francês, dos principais toneleiros da França, então Tarançon, François Freret e Hermitage. A gente foi pioneira na questão da utilização do tanque de concreto oval, então a gente vinifica o nosso Sauvignon Blanc de uma maneira bem diferenciada. A gente faz uma parcela em tanque de concreto, a gente faz uma parcela em madeira, na barrica de carvalho francês, e uma parcela em tanque de inox, depois faz um blend. Então, esse ovo ele é utilizado para, enfim, ampliar aromas, tem a questão de microoxigenação, é uma técnica que a gente realmente trouxe para o Brasil pela primeira vez. E a gente trouxe tudo, assim, a linha de engarrafamento da Itália, o laboratório, porque, assim, como eu comentei, a gente foi pioneira nessa região, então não tinha nenhum dado, né, nenhum estudo que a gente pudesse utilizar. Então, a gente teve que fazer nosso próprio laboratório, fazer nossas próprias pesquisas. A gente tem uma área disso. A gente está formando, né, esses estudos e esses dados para a região também. Então, eu achei legal comentar e compartilhar isso com vocês. Falando um pouco de equipe, eu tinha comentado, a pessoa dos Estados Unidos é o nosso diretor de enologia, que é o Gustavo Gonzalez, ele trabalhou 17 anos na Robert Mondavi, fez o Maceto 100 pontos na Itália, e hoje ele tem a vinícola também dele nos Estados Unidos, que é a Mira, lá em Napa Valley. Tem o Paulo Macedo, que é o nosso diretor de agronomia, que é né, ele trabalhou também 12 anos no Grupo Symington, Douro, e ele também presta consultorias lá em Portugal. E tem o Luiz Barbui, que trabalha aqui mais, que a gente fala aqui mais nosso residente, né, que trabalha direto com ambos profissionais, e fica aqui, também tem muita experiência na Europa, enfim, e veio para agregar nessa equipe. Bom, aqui eu coloquei algumas premiações, né, eu acho legal citar que a gente é uma vinícola jovem, eu mostrei para vocês, a gente lançou nossos primeiros vinhos no final de 2014 e a gente está em 2020, e a gente fica super feliz com o reconhecimento e com a consolidação que a gente, né, vem construindo no mercado. Então, realmente a gente queria mostrar ao público que a gente que não é um projeto inconstante, que ele mostra com consistência, que ele mostra qualidade safra após safra. Então, aqui eu coloquei algumas medalhas e algumas premiações que para a gente são muito importantes, que é o Chardonnay du Monde e o Syrah du Monde, que enfim, são concursos dessas variedades que são realizados na França.
Esse daqui é o esse é o American Guide exatamente, do Alistair Cooper, foi o Master of Wine que em parceria fez essa avaliação realmente nesse ano. O Descorchados começou a avaliar agora recentemente o Brasil, e a Decanter, que para a gente, eu acho que para o mercado do vinho, é o concurso mais importante e mais reconhecido, né? Então, a gente tem 2 medalhas de ouro com chá, medalha de prata, bronze. Então, realmente, eu coloquei isso para vocês verem que safra após safra, a gente vem mostrando essa consistência no mercado. Maravilha. Bom, agora falando um pouco do turismo, né, que acho que é a parte que todo mundo está interessado. Bom, como eu comentei, a gente abriu para o público desde 2017. Em média, a gente já recebeu e recebe por ano, né, 4.000 visitantes. A gente recebe por final de semana aproximadamente 100 pessoas. Esse dado aqui da loja do Wine Bar, na verdade, tem muita parte da loja, né? O Wine Bar a gente abriu recentemente, a gente já teve uma rotatividade grande, mas é muito por conta da loja. A gente espera realmente que quando for reabrir, aí sim a gente vai ter uma amostra real. Tá, Luísa, rapidinho, antes da gente entrar realmente nas visitas, várias pessoas aqui já perguntaram sobre a acomodação. Já perguntaram se tem projeto de hospedagem e o que você recomenda. Eu sei que você já comentou 2 pousadas de charme comigo, então se a gente pudesse, antes de falar das visitas na região de hospedagem, você pode falar um pouquinho disso, por favor? Claro. A gente não tem hospedagem própria, né? A gente não tem hospedagem na vinícola e ainda não tem nenhum projeto. De hospedagem na região, a gente realmente indica a Hospedaria Casa da Pedra, não sei se vocês conhecem, fica no máximo 18 quilômetros da vinícola. A Vila do Poeta, que é também um hotel boutique, né, esse fica no centro da cidade mesmo, e tem a Fazenda Bartô, também, que fica próximo à Casa da Pedra. Então, tem esses 3 hotéis que a gente sempre recomenda para os nossos visitantes. Tem alguns hotéis que são um pouco mais distantes em outras cidades, mas os de Pinhal mesmo, os que a gente recomenda são esses. Perfeito, maravilha. Já escrevi os nomes para o pessoal, então, gente, depois se quiserem dar uma olhada, essas são opções próximas da vinícola e de charme também que a gente recomenda. Vamos falar, então, das visitas tão aguardadas. Isso. A gente tem a visita padrão, que é a visita à vista da vinícola, que ela ocorre primeiro com um café da manhã de boas-vindas, com café Guaspari, depois a gente faz toda a parte do tour do campo, onde a gente fala sobre a técnica de dupla poda. A gente acha muito importante passar o conceito, como a gente é pioneira e como a gente começou com essa técnica, para a gente fundamental explicar como a gente consegue produzir vinhos de alta qualidade no interior de São Paulo. Depois a gente passa pela indústria, toda a parte de indústria, tanques de inox, a gente vai para o galpão onde a gente tem as barricas de carvalho francês, e a gente finaliza, e a cave de garrafas também antes, desculpa. E a gente finaliza com a degustação de 4 rótulos, sendo 2 da linha Vale da Pedra e 2 da linha Guaspari. Depois tem a visita à loja, enfim. E aí esse foi o que a gente começou o projeto, né? As visitas que a gente começou com esse formato mais que dura aí, eu acho que aproximadamente 2 horas, depende do grupo, obviamente, né, das perguntas, mas no máximo 2 horas e meia. A gente atende sábados, domingos e feriados das 9h30 ou às 2h30. Mas o que eu queria até, né, conversar, e acho que é por isso que também a gente está aqui nessa plataforma falando com vocês, com os agentes, é que a gente, depois, como a gente vai ter que reduzir o número de visitantes, a gente vai abrir os dias de semana. Então, nosso grande produto, eu acho que para as agências e enfim, para as pessoas que estão procurando para grupos fechados, será formato durante a semana. A gente vai abrir, não vai ter número mínimo de pessoas, então se o agente tiver o interesse de fechar para um casal, para 4 pessoas, ele vai ter a disponibilidade, porque o que vai acontecer, né? A gente já está sentindo isso, a gente ainda está fechado para visita aos finais de semana. A gente está com uma demanda represada e ainda também com pessoas que têm crédito
né, da visita que a gente teve que fechar. Então, o final de semana a gente acredita que vai lotar bastante e como a gente tem grupos reduzidos, porque a gente vai atender 12 pessoas, a gente está até tentando ver a viabilidade para 15. O nosso intuito seria ver com as agências o interesse durante a semana, e aí nesse formato, enfim, sem número mínimo, mas eu acho que com esse novo cenário as pessoas vão ter uma flexibilidade um pouco maior para visitar durante a semana. Então, isso era uma coisa que eu queria pontuar. Isso é muito legal você falar de visita garantida, gente. Isso é importante, de não ter um número mínimo, né? A Guaspari Honra, por exemplo, tem só um casal durante essa semana. Essa visita vai acontecer de qualquer maneira, né, Luísa, nesse novo formato. E aí, para não deixar vocês na mão, como a Luísa explicou, que aos finais de semana já tem um público final muito fiel à marca e toda essa demanda que ficou os meses com visita cancelada, então a gente não quer deixar vocês na mão, justamente. E aí tem até uma pergunta da Carla aqui, a gente vai falar sobre isso, mas é legal você já pegar o gancho, sobre os benefícios para os agentes de viagem. Luísa, se você puder falar um pouquinho, e como é feito o agendamento. Ela pergunta se é feito pelo site, enfim, vamos falar sobre isso. Tá. Carla, né? Isso, a Carla Calda. Tá. Então, Carla, a gente vai seguir a comissão de 10%, em cima do valor da visita, e o agendamento, o que eu estava conversando até com a Fernanda, eu pediria para vocês realizarem, depois eu vou passar todos os contatos, mas para ele ser realizado de uma forma por telefone e por e-mail, porque pelo site, como todos os visitantes acabam fazendo por lá, eu acho melhor o canal ser direto com o pessoal do enoturismo, do agendamento. A gente tem uma equipe de atendimento, então eu vou passar depois o contato para vocês de quem seria a pessoa, e você vai poder falar diretamente pelo e-mail e pelo telefone com essa pessoa, até o WhatsApp também. Eu passo todos os contatos, mas aí eu preferia que essa negociação fosse feita de forma direta, sem entrar pelo site. Perfeito, uma coisa mais personalizada, né, Luiz? Um canal exclusivo para vocês, agentes de viagem, para, enfim, personalizar visitas, se for uma ocasião especial e etc. Então, tudo isso dá para conversar. Perfeito, essa é a dica técnica, então. E até a gente tem 2 pessoas que fazem, né, esse atendimento, e a gente vai separar para ter um atendimento exclusivo para as agências. Maravilha. Tá? O próximo formato que a gente elaborou foi uma degustação vista. Por que a gente elaborou a degustação vista? Muita gente já foi na vinícola e já fez a vista da vinícola. Ela falou, não, mas agora eu quero fazer outra degustação. E aí a gente elaborou uma degustação que são só com os vinhos Vista, né, com a linha Vista. Então, são 4 vinhos da linha Vista, e esse tour do campo, e da indústria, ele realmente é muito mais rápido, né, porque às vezes a pessoa já visitou, ou já visitou vinícolas em outros lugares, e não quer, às vezes, né, essa parte tão teórica. Então, a gente fez esse tipo de degustação, que é uma degustação mais premium, né, porque são 4 vistas, e com a explicação mais na sala e não tanto no campo ou na indústria. Obviamente, se a pessoa quiser conhecer, passar, não tem problema nenhum, mas é um tour mais rápido. Perfeito. Bom, esse daqui também é uma novidade, é um projeto, eu não lembro se a gente comentou com vocês na última vez, mas a gente vai lançar um curso de degustação nível 1, e com o nosso diretor de produtos, que é o Luiz Barbui. Então vai ser muito bacana, porque é uma mistura de parte teórica, né, com a prática. Então você vai estar fazendo o seu curso dentro de uma vinícola, então você vai falar sobre o campo, você vai ter o campo ali na prática, você vai ver a parte de vinificação, você vai passar pela indústria, e aí a degustação, você vai fazer uma degustação técnica com o nosso diretor de produtos. Então é um curso que a gente está bem animado, a gente já tinha uma procura alta, e de grupos, e corporativo, e famílias, enfim, então a gente acredita que vai ser um produto super bacana também. Legal. Estão perguntando aqui, Luísa, a Marina querida, perguntando se os agentes podem visitar, se vocês têm uma tarifa especial para o agente de viagem conhecer e depois falar sobre o produto e etc. Tem essa especial para o próprio agente? Tá. Tem, aí manda e-mail depois... para você nos contatos? Isso, claro. A gente não está recebendo agora, né, porque a gente ainda está com a estrutura fechada, e
está em plena colheita. E realmente a gente zelou não só pela população de Pinhal, mas como pelos nossos funcionários e familiares. Então, depois, se você puder compartilhar até meu contato, a gente se fala, e aí, quando abrir, eu converso para a gente marcar. E aí, um dos formatos de visita que eu acho que é o mais procurado, né, é o formato da visita da vindima, né, da colheita. No formato da visita da vindima, o grande diferencial é que você está na principal época, né, do ano na vinícola, e você faz uma colheita simbólica. Além disso, a gente queria fazer algo especial. E muita gente pede para a gente, né, vocês não têm restaurante, vocês não oferecem algum tipo de alimentação, etc. Então a gente falou, vamos pegar a época que é a mais bonita, que é a mais incrível da vinícola e vamos fazer algo diferenciado. E a gente começou a fazer algumas parcerias com restaurantes e gastronomias com o mesmo conceito que a gente, enfim, com o mesmo tipo de qualidade, enfim, tudo que a gente gostaria. E aí eu vou até passar alguns formatos que a gente fez, não sei se todos conhecem, mas ano passado e ano retrasado a gente fez o Debete, que é aqui de São Paulo, que é um lugar, né, para quem ama carne, acho que é um lugar super bacana para conhecer. Então a gente levou toda a equipe do Debete todos os finais de semana para fazer um churrasco, fogo de chão, na vinícola, harmonizado com os vinhos da vinícola. Então você terminava todo o passeio, a colheita, a degustação, e ia para Casa Guaspari fazer esse almoço harmonizado. Outro formato também que a gente fez foi o formato que chama Sabores da Fazenda, é uma cozinheira da família, e ela fez um menu local, assim, um menu, né, de comidas típicas de fazenda. Então tinha um pernil, tinha uma salada de grãos, enfim, também todo mundo amou, e era um menu harmonizado. Depois eu vou mostrar as imagens para vocês, tá? Foi um sucesso. A gente até replicou o Debete fora da colheita, porque as pessoas, já esgotava muito rápido. E aí a gente replicou em outubro até, mas acaba muito rápido, porque as pessoas realmente amaram esse formato. Então esse aqui foi o Debete, né, o fogo de chão, a gente fazia tudo. Então tinha costela, tinha os hambúrgueres do Debete, tinham todos os tipos de carne, os legumes, né, na brasa, enfim, foi realmente uma experiência muito bacana e inesquecível. Legal. Esse aqui é os Sabores da Fazenda, que a gente fez. Aqui um pouco da mesa. Esse aqui foi um presente no final que a gente fez para a imprensa, que a gente fez um formato especial para a imprensa e a gente depois terminou com uma caixinha da nossa horta. A gente tem uma horta e aí a gente fez com todos os alimentos, né? Enfim, todos os frutos que a gente tem lá na vinícola. Foi super bacana e bem verdadeiro, né? Então, a gente é muito disso, né? Rústico, verdadeiro, eu acho que isso que é o bacana. Que legal. Aqui vale comentar, antes desses almoços, a gente elaborou uma salumeria de terroir paulista, né? A gente adora reforçar os produtos que têm qualidade, não só em São Paulo, mas no Brasil, é que a gente foca realmente, né, nos produtos de terroir de São Paulo. E aí, na ocasião, aqui a gente tinha os queijos da Pardinho, não sei se todo mundo conhece, mas eu sou fã dos queijos, são queijos maravilhosos também, com um super reconhecimento, qualidade. Para quem não conhece o projeto, vale a pena também. Os embutidos de Catanduva, que são de Salamanca também, eles têm Ramon, tem salame, tipo italiano, enfim, também uma outra empresa que eu sou bastante fã. E os pães de fermentação natural de Mogi, então a gente fez uma curadoria toda do terroir paulista e fez essa entrada antes do almoço, então também foi super bacana. Muito legal essa ideia de unir produtos locais, né, que pregam pelos mesmos valores que a Guaspari, então isso é muito interessante. E aí estão perguntando sobre valor, isso depende da parceria, né, Luísa? É difícil falar um valor, né, por exemplo, do Debete, da Fazenda, depende, né, em função da parceria, tá? Isso, na verdade também o valor que foi ano passado foi, se eu não me engano, tá, gente, foi, o do Debete foi cerca de 590 por pessoa, com tudo, né, com almoço, com café, com a degustação, com o almoço harmonizado, enfim, e os Sabores da Fazenda foi 490. Esse era o valor do ano passado, tá? E as pessoas podiam participar, desculpa, da colheita ou não? Era só para ver? Sim,
Não, a Sim? gente fazia uma Tá. colheita simbólica. A gente fazia uma perfeito. colheita simbólica. Obviamente que a gente até brincava, gente, cada caixa, como a gente tem, né, nosso vinhedo, a gente preza muito pela qualidade, os cachos, né, a gente não tem um monte de cacho porque eles, para quem sabe, tem muito cacho na parreira, não tem a concentração ideal, então a gente fala, por favor, se vocês puderem cortar um cachinho, 2 só para participar de uma forma simbólica, mas sim, eles participavam da colheita. Outros formatos que a gente fez, na verdade, o do que tinha a gente não chegou a realizar, porque foi bem na época, final de semana, que a gente teve que fechar, mas a gente vai ainda realizar uma degustação, o Kitim vai fazer lá na vinícola mesmo, uma experiência de degustação com nossos vinhos brancos e rosé, então vai ser um japonês harmonizado com vinhos da Guaspari. Não sei se todo mundo conhece o Kitim, também é um restaurante bem conhecido aqui de São Paulo, nosso cliente, parceiro, eu também gosto bastante. Aqui foi uma edição bacana também que a gente fez no Wine Bar. Então a gente fez um Wine and Music num Sunset e aí, enfim, a gente estava também iniciando esse projeto de elaborar eventos com música, ainda mais nesse espaço aberto, o pessoal gosta muito. Então, isso também foi uma edição que a gente começou no comecinho de fevereiro, e aí também teve que brecar um pouco. E a gente fez uma visita com a Morena Leite, que foi também muito especial pra gente, porque não sei se todo mundo conhece, mas a chefe Morena Leite, que é do restaurante Capim Santo, né, tem Trancoso, São Paulo e Rio, a família dela é de Espírito Santo do Pinhal. Então, não sabia. Os pais dela são de Espírito Santo do Pinhal. Então, a gente fez um pouco da Morena, voltando às origens, retornando às origens e fazendo um menu com elementos da região local, né, e harmonizando com os vinhos da Guaspari. Então, ela apresentou para todos os clientes, todos os visitantes que estavam jantando lá. A gente fez um jantar e um almoço. Então, foi muito bacana e muito especial, assim, tanto para a gente quanto para ela. E acho que para os clientes também. Também. Aí estão perguntando aqui, Luísa, sobre antecedência. Quanto tempo de antecedência tem que reservar? Bastante, pelo jeito que os eventos fazem sucesso, né? E aí, como as pessoas ficam informadas? Tem um mailing, vocês mandam um newsletter, enfim, para as pessoas saberem com antecedência. Tá. Então, quem quiser pode se inscrever na newsletter. A gente tem uma newsletter, se vocês também quiserem nos passar, enfim, todos os e-mails, a gente pode até formatar um desse grupo da Envino, que a gente, de repente, nessa newsletter a gente manda informações da vinícola, manda novos formatos quando a gente vai lançar, e a gente também tem as nossas redes sociais, que a gente trabalha bastante, então a gente faz todas as divulgações por lá e também pela nossa newsletter. Perfeito. O pessoal está pedindo material de divulgação. Vamos mandar, gente, fotos e vídeos, enfim, vamos divulgar muito a Guaspari, Envino, Cap Amazon. Fiquem tranquilos. Estou com água na boca das fotos aqui, Luísa. E acho que todo mundo. Que bom. O intuito é esse. Eu também queria mostrar, na época de Páscoa, a gente também quis fazer uma brincadeira, também a gente escolheu um parceiro, que é a Cal Chocolates, também aqui de São Paulo. A gente fez uma harmonização de vinhos com chocolate. Sim, é muito mais uma experiência, uma brincadeira. Eu acho que também, às vezes, o cliente ali não quer algo tão técnico, ele quer mais uma experiência, né, de degustar com chocolate, enfim. Então, a gente fez essa experiência, a gente harmonizou alguns vinhos com algumas opções de chocolate da Cal e foi um sucesso, todo mundo adorou. Esse aqui também, essa imagem aqui do lado que eu coloquei, a gente fez um especial de sabores de Natal. Então, no final do ano, a gente quis também fazer algo, né, simbólico, a família também é religiosa, então a gente quis fazer um evento para familiares, enfim, também para aproveitar essa experiência de final de ano, e a gente fez esse almoço, que foi um almoço harmonizado com pratos de natalinos, né, então, com receitas até da família, enfim, foi super bacana. Deixa eu passar aqui. Esse formato é bem interessante também. A gente criou um formato piquenique. E eu acho que agora, particularmente, vendo toda essa movimentação do cenário, eu acho que vai ser um produto que as pessoas vão procurar muito. Eu já tenho visto um pouco isso, porque é um formato ao ar livre, a pessoa pode pegar a cesta dela e ir para o jardim, ir para a mesa dela, e cada um se serve, né? Uma coisa mais informal, você não precisa toda hora
vir uma pessoa e ter contato com ela, então a gente envelopa tudo nessa cesta, e aí a pessoa leva para a mesa, para o jardim, depois eu vou mostrar o jardim do Aine Bar para, enfim, apreciar a tarde, apreciar o dia. Esse também é um formato que eu acredito que vai ser bastante interessante também nesse futuro próximo, que é o Mindscape, que nada mais é do que você sair um pouco da caixa, você pensar em outras coisas. A gente vai formatar uma visita que as pessoas vão criar, vão pintar, vão fazer arte no jardim e degustar um vinho, por que não, né? Então, uma experiência gostosa que você não vai receber informação, você vai simplesmente se divertir, pintar, obviamente que você vai ser orientado, mas é muito mais essa coisa de você deixar a sua mente mais tranquila, mais relaxada e envolver um pouco da arte com vinho. Então, isso é um outro formato. A Helena, a Flávia, o pessoal está concordando realmente que acreditam muito no destino e nesse tipo de experiência com a retomada. Então, acho que tem tudo a ver esses novos produtos no portfólio de vocês. Esse é um outro formato que a gente fez também, que foi yoga na vinícola. Foi uma experiência realmente, até eu não sou praticante, né? Mas muita gente, nossa, mas yoga com vinho? Eu falei, nossa, deve ser incrível. A gente fez e todo mundo adorou, assim, foi um sucesso. Eles praticaram antes, a gente tem uma varanda, né? Que é essa varanda aqui. Então, a gente colocou essa varanda, enfim, com todos os tapetinhos para a prática, e eles fizeram a visita e depois degustaram, mas foi depois, enfim, fizeram um almoço. Era um grupo fechado. O que eu acho bacana comentar aqui? Que para grupos fechados, a gente consegue formatar enfim, eu preciso que a gente faça uma yoga antes do evento. Tudo bem, a gente consegue, quando é um grupo fechado, enfim, quando é uma visita específica, a gente consegue formatar, e a gente vê os custos, faz tudo à parte, mas é como se fosse uma visita, como a gente chama, corporativa, uma visita, né, especial. Então, esse foi um caso. Esse aqui também eu quis mostrar, porque a gente geralmente faz a degustação numa sala de degustação, né? O nosso formato padrão é a sala de degustação. Mas esse grupo foi uma visita corporativa, a gente fez o final de ano da Marina Linhares, e a gente fez a degustação, era um grupo maior, e a gente queria fazer algo especial, e a gente fez a degustação na sala de tanques de inox. Todo mundo adorou a experiência, porque é realmente algo inusitado, um espaço especial. Então, foi super bacana também. Então, é exatamente isso que eu comentei. Quando são grupos fechados, quando é um corporativo, de repente vai ter uma apresentação de resultados, a gente consegue formatar para esse público também. A gente não tem só esse padrão, né? E aí fica mais fácil de brincar, ou de formatar Exatamente. Inclusive, o final do ano da CAP foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, foi na Vinícola Guaspari. Então, o final do ano da nossa empresa CAP Amazon. Fica a dica, gente, é uma experiência muito legal, vale a pena. E aí, Luísa, estão perguntando, o pessoal está ansioso, a Ju aqui, quando reabrirá para as visitas? A gente já tem uma data, já podemos falar sobre isso? Então, eu tinha até recebido agora uma mensagem até enfim, da minha diretora executiva falando isso, né? O boom no interior, não sei se vocês viram, mas foi depois da capital, né? Até o interior estava tranquilo, e aí o boom foi realmente mais agora, né? Então, a gente estava em plena colheita, então a gente decidiu realmente esperar. E o que a gente acredita, tá? Não é uma decisão final, a gente realmente está seguindo todas as ordens do decreto municipal e do estado de São Paulo, mas que a gente vai conseguir reabrir para os grupos que já estavam com crédito na terceira semana de agosto e para, enfim, o público aberto e para a gente no meio de setembro, terceira semana de setembro, que a gente vai dar um período para quem já está com esse crédito conseguir reagendar a visita, né, dar essa preferência. Mas a gente acredita que no meio de setembro, na terceira semana, a gente vai conseguir atender com esses grupos reduzidos de 12, 15 pessoas. Perfeito, ótima notícia. Então, é muito legal isso também de vocês terem essa consciência, né, da posição de vocês na sociedade, proteger os funcionários, a população local e também, claro, os próprios visitantes. Então, setembro, a priori, mas nada oficial, vocês estão acompanhando as notícias como todo mundo.
na verdade. Exato. E a gente pode também enviar um e-mail para todos, quem deixar o e-mail, enfim, alertando. A gente vai alertar também com uma certa antecedência para as pessoas se programarem, né? Até porque a gente está com essa demanda, então, se vocês puderem deixar os contatos, a gente envia esse e-mail também atualizando vocês. Aqui, assim, Luísa, eu vou compartilhar os seus contatos, e aí quem tiver interesse, manda e-mail direto para vocês, tá bom? Fica mais fácil, tá bom? Quem tiver interesse em mais informações, newsletter. Tá bom, combinado. Aqui mostrando também um pouco para vocês. Combinado. Aqui também mostrando um pouco para vocês desses formatos que eu falei, algumas visitas especiais. Eu achei legal colocar o W74, porque é o diploma do W7, que é o curso hoje, eu acho que um dos principais no setor de vinhos, e é o primeiro grupo do Brasil, e feito pela Enocultura, que para mim é um dos ensinos mais importantes hoje, né, relevantes na formação de profissionais do mercado, e a gente teve a honra de recebê-los para uma visita técnica, então eles foram na vinícola também, em um formato totalmente diferenciado. Agora, queria mostrar um pouco para vocês do nosso wine bar, que é a nossa novidade, né? A gente lançou em soft open no final do ano passado, mas hoje a gente tem até já ampliou um pouco, porque a gente acredita que realmente vai ter uma demanda maior e também quando tudo isso passar, a gente vai conseguir receber todos. A gente aumentou, hoje a gente tem capacidade para 100 lugares nesse wine bar, é um jardim bem amplo, essas fotos acho que não dá para ver muito bem, mas enfim, tem esse jardim que tem uma vista para a vista da vinícola, que é o vinhedo onde a gente também faz o enoturismo, tem um balcão, enfim, então é um espaço amplo. O intuito desse wine bar foi, às vezes as pessoas não conseguem agendar a visita, aparecem na vinícola e a gente não conseguia atender, porque a gente só recebia com horário marcado e as pessoas não podiam degustar um rótulo porque a gente também não tinha aberto. Então a gente criou esse wine bar porque as pessoas assim podem, às vezes, degustar, só quero degustar uma taça, eu quero fazer uma degustação, eu posso degustar outros vinhos, quando terminar o enoturismo eu quero continuar na vinícola, então é um espaço onde você pode tomar outros vinhos, né, e também a gente não é um restaurante, mas a gente tem algumas opções, então tem uma tábua de embutidos, tem um pão com tomate ramon, então tem alguns itens no cardápio, mas no formato tapas, para você conseguir, enfim, ficar lá com o seu grupo e continuar na vinícola, tomar outro vinho, e é uma opção que as pessoas têm gostado muito. Que legal. E chegou a famosa pergunta também, Luísa, que a gente já sabia de casamentos, né? A Ju já tinha feito, agora a Gabriela. Conta pra gente eventos, né, um pouquinho, e essa parte de casamento e shooting, etc., por favor. A gente estava até conversando com a Fernanda, né? A gente recebe muito pedido. Então, eu até esperava que fosse uma pergunta que fosse, né, que viesse pra gente. Por uma política interna nossa mesmo, da empresa, a gente não faz casamentos, a gente não faz ensaios fotográficos, a gente só faz realmente fotos da vinícola, fotos institucionais. A gente recebeu já de mídias, de marcas, de clientes muito especiais também, mas realmente, por enquanto, a gente não autoriza esse tipo de ensaio ou esse tipo de evento. Mas no futuro, se alguma coisa, né, se o cenário mudar, e aí eu informo todos vocês. Com certeza, mas vocês viram as inúmeras possibilidades de eventos, né? Também perguntaram, piquenique a gente mostrou, fazer esses almoços especiais, apresentação de resultado, evento de final de ano, imersão de yoga, enfim, a criatividade não tem limites, claro que tem que alinhar, né? Mas com certeza os eventos são tailor-made enfim, tem que ser conversado, mas a gente já sabe que casamento e shooting, por enquanto, não faz parte da política da empresa. Perfeito, Luiz. Eu não sei se eu tinha visto outra pergunta de evento, mas, bom, enfim, se tiver outra pergunta, qualquer coisa, também eles vão ficar com os meus contatos e eu estou super aberta, enfim, para a gente formatar ou para a gente conversar sobre alguma outra proposta. Sim, perguntaram também sobre aquele curso que é a grande novidade que vocês estão lançando, também se já tem um número mínimo de pessoas, vocês já têm todos os formatos, os detalhes ou ainda não?
Não, a gente realmente está esperando um pouco para ver, enfim, como vão ser esses próximos dias. A ideia também, a vinícola é muito ampla e a gente tem salas grandes, então a gente consegue manter esse distanciamento de 1,5 metro exigido. Mas a gente realmente está prezando agora pelas áreas externas, né? Acho que esse é o principal. Então a gente está só vendo realmente qual vai ser o formato e o número ideal para a gente conseguir realizar. Então eu não tenho esse número de cabeça e nem o mês que vai começar, mas realmente deve começar ainda no final desse ano, como eu comentei, setembro, outubro, a gente vai ter pelo menos já um grupo. Perfeito, maravilha. Ó, o pessoal está agradecendo, Jean, querido, Cecília, muito obrigada, pessoal. Eu acho que a Luísa deu um panorama muito legal, mostrou várias atividades no enoturismo aqui tão pertinho para a gente de São Paulo, ou mesmo outros lugares do Brasil, fácil acesso. Um produto super de qualidade e uma experiência de enogastronômica, né, que é fantástica. E aí, até falando de restaurante, Luísa, você recomendou alguns hotéis e pousadas de charme na proximidade. Também tem restaurantes muito bons na proximidade, né? Se você puder passar o nome para o pessoal, eu acho essa informação importante também. Eu acho super bacana mencionar isso, né, Fernanda, porque a gente estava comentando. Um até que vocês conheceram, né, que é o Opção Tratoria, que é um restaurante bem fora da curva, em Espírito Santo do Pinhal, é uma antiga farmácia, super charmoso, a chefe também é muito bacana, eu aconselho muito vocês irem nesse restaurante, ou então, em São João da Boa Vista... Desculpa. Opção Tratoria. Opção Tratoria, perfeito. Eu estou escrevendo aqui, desculpa te cortar. Opção Tratoria. Imagina. E também tem o Jangada, que fica em Mogi, que ele é de frutos do mar. Ele também tem Riviera, não sei se todos conhecem, mas é uma ótima opção para frutos do mar. E um restaurante que eu acho também totalmente fora da curva é o Leão Vermelho, que fica em São João da Boa Vista, 20 minutos da vinícola. O chefe é o Gabriel Vidorin. O Gabriel ele já trabalhou em restaurantes Michelin na Europa. E ele foi finalista do Top Chef. Ele ficou em segundo lugar. É um chefe realmente fora da curva. Já trabalhou em diversos restaurantes. Eu acho uma ótima opção também. Ele faz, enfim, no espaço dele, grupos fechados, é um espaço intimista, com também só produtos locais. É realmente um menu incrível. Que legal. Então, quando não tem esses eventos, né, que vocês convidam restaurantes para participar, né, que na Vindimia, como você falou, principalmente, tem essas opções, ótimas opções de restaurantes nas proximidades da vinícola. Isso é legal também, para passar o dia, ou uma experiência. O Fábio e a Cati também, essa questão de bicicleta, é uma região legal que também você me comentou para os amantes de bike, né? Eu acho super bacana, a gente tem muito pedido, a região ela é ótima para quem pratica bike, é uma região de altitude, né, então tem essa questão da montanha, enfim, todo mundo, eu não sou praticante também, tá, gente, mas todo mundo que realiza a atividade fala que a região é ótima, a gente já até teve pedidos para realizar visitas, né, porque é o trajeto, então a gente também consegue fazer, as pessoas podem ir até a vinícola de bike, deixa no estacionamento e faz a visita, não tem problema algum, todo mundo adora essa rota de Pinhal mesmo por isso. Que legal. E aí até o Fábio está perguntando se você tem notícias da reforma da igreja e do teatro de Pinhal. Você esteve lá recentemente, não sei se você chegou aí no centro de Pinhal, Luísa, ou só ficou na vinícola? Não, eu fiquei só na vinícola mesmo, gente, porque a gente está em plena colheita e o negócio lá tá punk. Mas o teatro é maravilhoso, né? Não sei se todos vocês tiveram não sei, eu acho que vocês não conseguiram passar no teatro, né? Mas o Teatro Municipal é lindo, tem concertos maravilhosos. Até um pouco antes de fechar, ia ter um concerto do Toquinho lá, que a gente até ia patrocinar. Então, é um teatro que tem, acho que, se eu não me engano, quase 400 lugares, é um teatro grande. E lindo, e até uma curiosidade, muitos músicos da USESP saíram de Pinhal, então a gente tem uma formação muito boa, assim, né, dessa parte musical lá em Espírito Santo do Pinhal, músicos incríveis que saíram de Pinhal. Que legal. Então, gente, vocês estão vendo que a região é super rica do ponto de vista de vinho, de gastronomia, de bike, de cultura, teatro, enfim, tem muitas atividades e eu acho que nesse primeiro momento
a gente vai valorizar cada vez mais o que a gente tem aqui pertinho, né? Produtos realmente autênticos, verdadeiros, como você falou. Então, uma ótima oportunidade para vocês e também para os clientes de vocês, com certeza, tá? Eu vi aqui só um pedido da Cecília também. Claro, Cecília, a gente pode mandar sim. Inclusive, eu pedi para a prefeitura um vídeo que eles fizeram super bacana sobre as atrações de Espírito Santo do Pinhal. Eu até estava conversando com a Fernanda um pouco antes sobre a questão de balão, de passeio. Tem o Pico do Gavião, que você pode pular de asa delta, de paraglide. Tem, enfim, a parte histórica do café, que é muito rica, né? Tem casas de barões de café. Tem a Fazenda Cainã, que é do lado, que é uma fazenda incrível também, que produz café e também produz farinha de fubá, que o Dom usa. Então, é uma região que tem muita coisa, assim, bacana para se ver, autêntica, como ela fala, local, e que poucas pessoas conhecem. Então, eu acho muito bacana vocês analisarem os outros pontos, porque vale a pena fazer uma rota. Tem Águas da Prata, que tem água platina, tem a fonte. Então, a região é muito rica mesmo. Que legal, maravilha, pessoal. Todo mundo está pedindo a apresentação aqui. Fiquem tranquilos até o final do dia, esse treinamento e também a apresentação. E a gente tem um vídeo também, né, Luísa? Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho. Para finalizar. Para finalizar. Exatamente. Mas queria te agradecer mais uma vez pela parceria. Eu acho que foi muito rico, muita novidade, muito produto bacana. Esperamos vocês no Envino, nossos parceiros queridos. E em breve na vinícola também, porque a gente já tá morrendo de saudade. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E obrigada para todo mundo também que participou do CAP Convida. Sigam a gente nas redes sociais, no canal do YouTube, Instagram. Também tem o @ da Vinícola Guaspari. Marquem a gente, que a gente gosta de saber que vocês estão gostando do nosso trabalho também. Obrigada, Luísa. Fernanda, eu que queria agradecer a oportunidade novamente, todo mundo que entrou aqui, todos os comentários. A gente espera vê-los ou revê-los em breve. Vai ser acredito que ainda vai ser uma comemoração ainda maior, né, depois de todos esses meses. E muito obrigada mesmo pela oportunidade, a gente conta com vocês e eu estarei realmente, nós, né, todos da Vinícola Guaspari, estaremos no evento no final do ano. Tá bom? Muito obrigada e vocês ficam com os meus contatos também. Qualquer coisa podem entrar em contato, me acessar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Ótimo dia. Fiquem com o vídeo institucional da Guaspari, que também vocês vão receber juntamente com fotos e apresentação. Obrigada. A Vinícola Guaspari traduz a paixão e o espírito empreendedor de uma família que descobriu que é possível produzir vinhos de alta qualidade no interior de São Paulo. Começou assim uma história sobre assumir riscos, ousar e abrir novas fronteiras para a produção de vinhos no Brasil. Uma história que combina pioneirismo com um otimismo incansável e a mais alta tecnologia com o cuidado artesanal. Os primeiros vinhedos foram plantados em 2006 e o projeto reuniu técnicos de diferentes partes do Brasil e do mundo, experiência internacional e talentos locais. Os vinhos da Guaspari têm um pouco da alma de toda essa gente. Qual é o agrónomo que não gostaria de construir uma história? De construir vinhedos onde não existe vinhedos? Toda a gente tem solo, tem clima. E fazer vinho, toda a gente faz vinho. Obviamente toda a gente vai dizer que tem o melhor terroir do mundo, tem o melhor clima, tem o melhor solo. Acho que o que nos distingue é acreditar que se pode criar alguma coisa que pode representar uma região, um país, um povo. Na Serra da Mantiqueira, mais especificamente nas terras altas de Espírito Santo do Pinhal, identificou-se um microclima único por sua altitude e amplitude térmica. Os dias bastante ensolarados e as noites frias permitem um longo ciclo de amadurecimento das uvas. O solo seco e granítico completa o conjunto de características favoráveis à vitivinicultura, o chamado terroir. No campo, foi adotado o conceito de dupla poda, que trabalha o vinhedo para que a colheita seja feita no inverno,
quando a amplitude térmica, a insolação e a ausência de chuvas são semelhantes às das grandes regiões produtoras mundiais. The hardest thing is at the very beginning, when you have no idea what the result is going to be. And now that we have some results, I think it's more clear to understand what the next steps are. What's going to help us make the better wines simply is the fact that the vines are older. And so now when we go to plant new vines, we have a better understanding of what to plant there. And I think it'll take an even shorter period of time to achieve great results. And I can't wait till more people find out about it internationally. Da Itália, foram importados os equipamentos e a linha de engarrafamento. As barricas vieram dos principais toneleiros de Bordeaux e da Borgonha, muitas delas trazidas para o Brasil pela primeira vez especificamente para Guaspari. Também da Borgonha foram trazidos os tanques de concreto em formato oval, usados na vinificação. E um laboratório com a mais alta tecnologia foi montado. Não foram medidos esforços para a criação de um grande vinho inspirado nos melhores do mundo. Com personalidade e caráter únicos, os vinhos Guaspari evoluem a cada safra e já conquistaram importantes prêmios como a cobiçada medalha de ouro na Decanter World Wine Awards em Londres, além de espaço nas principais adegas e cartas de vinho do país. Um vinho de peso, um vinho denso, mas que ao mesmo tempo tem o contraponto da acidez, tem o contraponto do bom tanino, um corpo, uma potência que não é tão comum para os vinhos brasileiros. Eu acho que o que faz a diferença é a perseverança. Se não fosse a perseverança de uma família, nada disso teria acontecido, porque hoje eles estão começando a colher os louros, é uma outra história. O interessante e o duro aconteceu lá atrás, na intimidade de uma família obstinada. No solo fértil da vinícola também prosperam plantações de café, oliveira e macadâmia. O vinho produzido nessa terra tem o desafio de ser motor de um novo polo produtor de grandes vinhos no Brasil. O vinhedo é a matéria-prima mais importante que existe para você poder fazer um grande vinho. E esse cuidado, eu vejo que ele é feito com o carinho necessário, como uma grande mãe cuida de uma criança. O desejo da família é que o vinho Guaspari reúna as pessoas e se torne motivo de orgulho para os brasileiros, pois esta é uma história sobre como produzir e engarrafar um sonho, inspirando tantos outros a sonhar junto. Maravilha, inspirador. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia. Obrigada. E até a Espero próxima. vocês. Obrigada, Luísa. Tchau, tchau. Até mais, Beijo. gente. Tchau, tchau. Ótimo dia.